Wellington Calazans e São Agostinho já a seguir, no hora 10 da noite. Vou estender o meu boa noite aos dois e as boas-vindas também. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, São Agostinho, e a você assistindo à hora 10. É bom estar aqui de volta. Boa noite aos dois, bem-vindos. Avançamos em instantes a algumas notas que fazem parte da atualidade internacional e são essas que vamos passar a seguir aqui a analisar. Vamos exatamente começar por olhar para este fortalecimento das relações entre a Roménia e também a Ucrânia. Wellington, é consigo que começamos hoje. É importantíssimo que países vizinhos tenham uma boa relação. E, sem dúvida alguma, qualquer tipo de diálogo entre países, ainda que a Ucrânia esteja numa condição completamente adversa diante desse cenário de guerra que vive há praticamente 19 meses, ali com a Rússia, aquela tensão que foi iniciada em fevereiro do ano passado, sabemos que outras questões são de fundamental importância para que os dois países possam conviver de uma maneira menos instável, né? Porque a disputa na questão dos grãos promoveu no início um certo desgaste. Logo em seguida, houve uma adesão, vamos falar assim, ou uma empatia com a situação da Ucrânia por parte da Romênia, que foi o primeiro país que evitou que o problema do corredor dos grãos fosse bloqueado. E isso, de certa maneira, é um sentimento positivo entre um país em relação a outro que está em sérias dificuldades. Então, os romenos também sabem que precisam conversar sobre questões de segurança, já que, recentemente, pela estratégia de defesa ucraniana, a Rússia foi forçada a promover ataques nas fronteiras ali muito próximas com a Romênia, inclusive com relatos de alguns destroços de drones e outros componentes bélicos já em território romeno. Mas, naquela oportunidade, o próprio governo romeno optou por minimizar o impacto deste episódio. Então, Dorivaldo, e você que está aqui nos assistindo, o que podemos dizer é que essa tentativa de política de boa vizinhança de Zelensky, né, como ele mesmo publicou nas redes sociais durante o dia, é uma agenda que não é uma agenda apenas para um momento, é uma agenda que transcende a questão de governo, é uma agenda de Estado, porque os Estados precisam estar em harmonia entre vizinhos para que essa política, que aqui foi chamada de boa vizinhança, ela possa perdurar, né? Caso contrário, será vivido um clima de tensão e instabilidade que não é interessante para nenhuma das partes. Aqui também tem a questão da segurança no Mar Negro, né? Porque a Rússia tem uma estratégia que intensifica os ataques na região do Danúbio, e isso, por ser próximo da Romênia, como eu falei há pouco, e a Romênia é membro da NATO, essa é uma questão que também esteve numa agenda de preocupações. Nunca é demais lembrar que 60% das exportações ucranianas de cereais passam pela Romênia, viu? E é aí, Dorivaldo, que está a válvula de escape para a economia ucraniana nesse momento de extrema adversidade. Wellington, algo que não passou despercebido foi o cancelamento do discurso de Zelensky. Estava planeado um discurso de Zelensky no Parlamento romeno, que acabou por ser cancelado devido a ameaças de um senador ultranacionalista e pró-russo de causar, assim, alguns distúrbios sem precedentes na Câmara. E esse tipo de episódio vai ser cada vez mais frequente, Dorivaldo. Observe que no
evento das Nações Unidas nos Estados Unidos da América, também não houve o pronunciamento do Zelensky, porque não havia ambiente, não foi flexibilizada uma agenda para ele, e logo na sequência o apoio foi cortado por 45 dias. Então, numa linguagem um pouco mais popular, mas sem nenhum desrespeito à questão, a Ucrânia saiu de moda, né? E então o Zelensky vai perdendo aí o protagonismo, o apoio, porque, como já vínhamos falando há algumas semanas, a forte rejeição a esse apoio por parte de diversos cidadãos de diferentes países impõe uma adaptação a uma nova agenda que busca observação de problemas internos, em detrimento do amparo total e irrestrito à Ucrânia, como vinha ocorrendo até poucas semanas, né? Então, eu acredito que não tenha sido surpresa para mim e para aqueles que estão acompanhando mais atentamente, que o Zelensky tenha evitado esse pronunciamento para poupar até mesmo um desgaste ainda maior de imagem, já que a imagem dele está relacionada a alguém que só pede armas e dinheiro a todo instante, e isso tem sido reprovado por uma grande maioria. Certo. Wellington, isto fez-me recordar inclusive um trecho de uma música que eu muito costumo ouvir, que diz que na diferença vamos convergindo. É que mesmo apesar destas diferenças todas, há um positivismo total à volta deste eixo franco-alemão, que levou inclusive o chanceler alemão Olaf Scholz a considerar durante este momento de encontro com Emmanuel Macron como sendo um eixo que se define como um casal inquebrável. Eu gostava mesmo de saber de si, o que é que podemos esperar depois disto? Olha, quem sou eu para querer separar um casal, né, que se declara inquebrável? Eu vou torcer para que essa relação seja preservada, né, Dorival? Então, eu tenho algumas observações a fazer, sim. Mas a minha observação, ela não é pessimista, ela é apenas enquadrada de acordo com a realidade vivida pelos dois países. Certo. Essa questão da energia que está realmente sendo difundida pela imprensa como o principal ponto dessa reaproximação na relação bilateral Alemanha-França, ela é uma questão que transcende as fronteiras europeias e atinge em cheio a relação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia por causa da destruição do Nord Stream. Ainda que os países não aceitem abertamente e que os relatórios foram inconclusivos sobre a autoria das explosões no Nord Stream, o 1 e o 2, não podemos negar aqui que a Alemanha e a França, mas sobretudo a Alemanha, esses países foram altamente prejudicados. Inclusive, a relação dos dois foi prejudicada. E a situação da França foi agravada com os episódios de golpes que ocorreram no continente africano, em que o acesso ao urânio foi praticamente barrado, que representa 40%. Há muita dificuldade para o acesso hoje, e com isso a França também perde a competitividade na energia. Então estamos falando aqui, Dorivaldo, não apenas sobre questão de aquecimento das residências, iluminação pública, como boa parte da imprensa, lamentavelmente, costuma querer destacar, porque parece que isso é mais fácil de ser vendido como informação. Mas a questão aqui é a competitividade industrial europeia, que está sob forte ameaça, especialmente porque o gás que chega através dos Estados Unidos da América fica muito mais caro por causa do transporte. Com isso, o poder de competição da indústria alemã, em especial, que é o motor da União Europeia, fica inviável. E isso produz uma série de problemas internos e também dentro do bloco.
E aí vem outra questão, a questão dos investimentos dos bancos, tanto da França como da Alemanha, nos países da União Europeia, que esses investimentos tendem a ser reduzidos na medida em que o risco é extremamente ampliado em função da incapacidade desses dois países como motores, né, como forças motrizes da União Europeia, se apresentarem como solução para a questão da industrialização, da circulação de bens com preços competitivos dentro do mercado comum europeu. Então, tudo isso não tem sido noticiado, mas passa pela economia e tudo hoje, especialmente nesse momento de crise vivido no planeta como um todo, né, porque os reflexos são sentidos por todos os países, a questão econômica ela está em primeiro lugar na agenda de qualquer encontro entre autoridades, entre representantes máximos de países. E para piorar a situação da Europa, há poucas horas, Dorivaldo, foi destruído o oleoduto que transporta da Finlândia para os países bálticos. Então, isso também faz com que... Perdão, não é oleoduto, é gasoduto, sim. Que é muito importante também, que foi a mesma coisa do Nord Stream. E isso também amplia como se diz, agrava essa situação econômico-financeira da Europa. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui sobre a aproximação de França e Alemanha é uma aproximação hoje de extrema necessidade para a sobrevivência, não apenas do bloco comum europeu, mas desses dois países como forças europeias. Então, estamos aqui testemunhando não apenas um encontro que tem sido romantizado, não é? Com um amor inseparável e etc., mas como um gesto de sobrevivência. Ou eles se unem agora e tentam uma solução em parceria, ou os dois serão, aí sim, um abraço que não é interessante, que não é de amor, é um abraço de afogados. Certo. Boa noite, Wellington. Um grande abraço aos dois e até uma próxima oportunidade aqui no Hora 10 da Noite. Boa noite, da minha parte, até a próxima semana. Um grande abraço.